turminha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com o Heron Cordeiro como nosso intérprete. Vamos aprender mais um pouquinho de multiplicação? Eu já te convenci de que a multiplicação, quando as parcelas, adição com as parcelas repetidas, é mais fácil fazer multiplicação? Se eu não te convenci, coleguinha, eu ainda estou no objetivo de te convencer. Vou te convencer no último hoje. Senão a gente vai ver como é que vai ficar isso aí. Multiplicação. Conhecer Minas Gerais é gostoso, não é? Essa nossa viagem, fala sério, essa nossa viagem está ficando muito boa, não tá? E recebemos um convite para conhecer Três Corações. Eu e você, nós dois. Vamos conhecer Três Corações, bora? Conhecer coleguinhas novos? Então, nós recebemos o convite para conhecer a Escola Estadual Monsenhor José Guimarães Fonseca. Olha a nossa escola aí, ó. Você sabe o que eu descobri? Essa escola, ela dá para um lado da rua e para o outro lado. Porque essa frente, aonde que tem o endereço dela, o número, só tem esse portão. Aí você vira a rua, olha a escola. A visão daqui da escola é bem melhor. A escola é enorme, enorme. Parabéns e um beijão para todo mundo aí da escola e todo mundo de Três Corações. E como a gente sempre está atrasado, né, para estudar, o que nós vamos fazer? Nós vamos direto para a sala do quarto ano. E lá você conhece o Pedro Otávio. Um abração para você, Pedro, e toda a sua turma. Um beijo, um abraço para todos. A professora Marcela, que é a professora do Pedro, já passou algumas atividades no quadro. Ela não perde tempo. E olha que atividade gostosa que ela passou no quadro. Legal. Ó, Anne, a mãe de Pedro, sabia da nossa visita. A minha visita e a sua. Nós dois. Aí, ela já sabia da nossa visita e resolveu fazer um bolo cremoso de milho para 50 pessoas. Só que a receita serve somente 10. A receita que ela tem serve somente 10 pessoas. Ajude a Anne nos cálculos dos ingredientes para o bolo cremoso de milho ficar perfeito e gostoso. Porque esse negócio da gente ampliar a receita, se a gente errar nos cálculos, receita vai para o brejo. Então a gente tem que saber ampliar essa receita. Ou seja, em vez de fazer 1, 2, 3, 4 receitas, a gente tem que saber quantas receitas que a gente vai ampliar, né? Então vamos pensar um pouco. Quantas receitas a Anne tem que fazer? Vamos pensar, né? Pensa aí, eu, você, Pedro, toda a turma, né, lá de Três Corações, né? Pensa aí. São 50 pessoas e a receita é para 10 pessoas. Como que você vai fazer? 50 dividido por 10, porque eu tenho que atender 10 pessoas, 50 pessoas e a receita serve para 10. Então, faço 50 dividido por 10, que é quanto? 50 dividido por 10 vai dar 5. Quantas receitas a Ana tem que fazer? 5 receitas. Aí você vai querer entrar com outro questionamento para pensar sobre isso. Quais serão as medidas de cada ingrediente? Então vamos à nossa receita. O bolo cremoso de milho, uma receita, esse R aí, ó, está escrito uma receita. Os ingredientes de uma receita são 2 colheres de sopa de coco ralado. CS é a nossa abreviação, né, que foi utilizado para colher de sopa, tá bom? Então, o CS é para colher de sopa. 4 ovos vai ser a unidade mesmo. Uma lata, então LT de lata,
uma lata de milho verde com a água. Ou seja, sabe aquela aguinha quando você abre a lata de milho? Ela vai ficar na nossa receita. Uma lata da mesma de açúcar. O que é essa mesma? Da mesma latinha que você usou de milho, você vai colocar a açúcar. 2 colheres de sopa, bem cheias, de farinha de trigo. Meia lata de óleo, né? Que lata que é essa? A do milho que nós usamos. Meia lata da mesma de fubá. 1,5 colher das de chá, né? De chá, bem cheia de fermento em pó. Então vamos lá. Quando eu começo a duplicar, eu sei que eu tenho fazer quantas receitas? 5. Você tem 2 jeitos de fazer isso. 2, tá? Lembrando que multiplicar é mais fácil do que adicionar parcelas repetidas. Então, olha aqui. Esses aqui são os nossos ingredientes da nossa receita, né? Uma receita que a Anne tem, né? Então, como que eu vou fazer? Se eu for multiplicar, fazer 2 receitas, dobrar a receita, todos esses valores eu tenho que dobrar, tá bom? Então, 2 vezes 2, eu tenho 4 colheres de sopa. 4 vezes 2, eu tenho 8 ovos. 1 vezes 2, eu tenho 2 latas de milho. Açúcar, 1 vezes 2, porque é 2 receitas, eu tenho 2 latas de milho. Farinha de trigo, vezes 2, eu tenho 2 receitas. Então, 2 vezes 2 vai dar 4 colheres das de sopa. Só que o que eu fiz? Para a gente adiantar, eu fiz uns cálculos mais rapidozinho para você, tá bom? Então, vamos lá. Fazendo só do coco ralado para a gente não se perder. Que aí a gente já vai fazer os cálculos todos, tá bom? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, vai dar 10. 10, o quê? Colheres de sopa de coco ralado. Então, vamos lá. Para a gente adiantar aqui. 4 vezes cada uma dessas receitas. Então, eu vou ter o quê? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. A lata. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3, porque eu estou na terceira receita. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. A lata de açúcar é a mesma quantidade. E a colher de sopa é a mesma da de cima, então a gente repete, tá bom? Então, olha lá. Essa é uma parte da receita. Vamos para a segunda parte dessa receita. Eu tenho meia lata de óleo, meia lata de fubá e 1 colher e meia de chá. Eu quero que você preste atenção aqui. Por quê? Olha, quando eu dobro o meio, o que vai me resultar? Então, o que é meio? Eu tenho uma folha, lógico que a gente ali está falando meia lata, ou seja, a quantidade de volume que cabe na lata. Mas meio é a mesma coisa para todo mundo. Então, se eu tenho aqui, ó, a minha folha, se eu dividir ao meio, eu quero que você preste atenção nisso. Se eu dividir ao meio, eu tenho meia folha de um lado, meia folha do outro. Concorda? Fala assim, sim, concordo. Isso mesmo. Tenho meia folha de um lado, meia folha do outro. Quando eu dobro a receita, eu tenho 2 metades. Concorda?
Então, olha lá. Se eu pego metade de uma folha com a metade da outra, formou exatamente o quê? Uma folha. Formou um inteiro. Então, preste atenção. Toda vez que eu somo meio com meio, me dá um inteiro. Tá bom? Então, vamos lá. Meio com meio, porque eu estou dobrando a receita. Meio com mais meio me deu uma lata de óleo. Meio vezes 3. Meio vezes 3. Então, ó, eu tenho 3 meios. De novo. Eu tenho 3 meios. Então, ó. 1 com mais 1 com mais 1 dá uma folha, um inteiro, ou seja, a gente vai falar de latas. Com mais meio, então eu tenho uma lata com mais meia lata de óleo. Dobrando a de 2. Por que dobrando de 2? Porque 2 vezes 2 não é 4? Então, eu posso fazer 2 vezes 1 vai dar 2. E olha aí para mim. Meio com mais meio deu uma lata. Meio com mais meio deu outra lata. Somando tudo, eu tenho o quê? Meio com mais meio deu uma lata. Meio com mais meio deu outra lata. Na realidade, eu tenho quantas latas? Uma lata, 2 latas. Meio vezes 5. Vamos ver? 5. Meio com mais meio deu uma lata. Meio com mais meio deu outra lata. E meia. Então, eu tenho 2 latas e meia. Tenho 2 latas com mais meia. Então, adiantando o nosso processo aí para ficar bonitinho. Tirando a minha letra. Ficou o quê? Exatamente o que eu fiz. O de baixo já está pronto, porque é meia lata, é igualzinho do de cima. Então, eu posso só repetir. Essa daqui, a gente tem que prestar atenção, ó. É uma colher e meia. Quando eu dobro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar tudo. Então, eu vou ter 1 dobrando. Dobrando 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, eu tenho 2 colheres com mais meio. Dobrando meio, como é que fica? Meio com mais meio. Dobrando meio com mais meio dá quanto? Deu? Meio com mais meio deu uma, não deu? Deu uma colher? 1 com mais 1 deu 3. Então, olha lá, ó, para ficar fácil para você. Dobrando uma colher e meia. Dobrando, vai dar 3 colheres. Vezes 3. Então, eu tenho, olha aqui, ó. 3 com mais 1. Não. 3 com mais 1 com mais meio. 3 com mais 1 deu 4 com mais meio. 4 é o dobro de 2, você lembra? Então, dobra da segunda receita. 3 vezes 2, 6. A vezes 5, como é que você vai fazer? Você vai pegar o valor aqui, ó, do 3 e somar mais uma receita. Que vai ser o quê? Somando, eu tenho 4 com mais meio, com mais 1, com mais meio. 4 com mais 1, 5. Meio com mais meio, 5. Meio com mais meio deu quanto? 1. Então, com mais 1. Somou.
É aqui que tem que pegar, desculpa. Limpando aqui, ó. Pega esse daqui e soma mais uma receita. Então, eu vou pegar 6 com mais 1, com mais meio. Somando 6 com mais 1, 7. 7 com mais meio. Eu tenho 7 colheres e meia. Multiplicando é muito mais rápido. Porque eu vou multiplicar todos esses valores por 5. O que eu vou fazer? 2 vezes 5, que é a receita. 2 vezes 5, 10. 10. 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. É muito mais rápido, concorda comigo, coleguinha? Do que ir somando 1 por 1. É muito mais rápido. O óleo. Meio vezes 5. Eu tenho 5 meios, igualzinho eu falei para vocês. Vai dar 1, 2 inteiros e meio. Então, repetindo de baixo. 1 mais meio, que é uma receita, vezes 5. Como é que eu faço isso, Silvana? Vai ser 1 com mais meio vezes 5. 1 vezes 5. 1 vezes 5 deu quanto? 5. 1 meio vezes 5 deu quanto? 2. Não, é 2 com mais meio mesmo. 2 com mais meio. Somando. Deu o quê? 7 com mais meio. 7 colheres e meia. Então, coleguinha, tá aí exatamente a receita multiplicada. Marcela, que não ficou atrás, ela também quis comprar os refrigerantes para a festa. Festinha nossa, que custa... cada refrigerante de R$2 custa R$6. A gente já sabe que nós temos que fazer para 50 pessoas. Então, quantos litros de refrigerantes ela vai fazer, ela vai comprar, sendo que ela tem uma garrafa de 2 litros, serve 8 pessoas. Vamos lá? Pedro pensa rapidinho. Quantos refrigerantes Marcela vai comprar? Ele vai fazer 50 dividido por 8. 50 dividido por 8, se a gente fizer a conta, dá 6,25. Não dá para comprar refrigerante exato. Então, a gente compra uma garrafa a mais. É 6 e uma fração. A gente não compra garrafa fracionada. Então, Marcela vai ter que comprar 7 garrafas, tá? Quanto que Marcela vai pagar pelas 7 garrafas? Cada garrafa não custa R$6? Então, vai ser o quê? 7 vezes 6, 42. Marcela vai pagar R$42 pelas 7 garrafas. Coleguinha, nosso tempo acabou. Beijo, até a próxima aula e fique conosco. E não esqueça de fazer a pergunta em caso de dúvida, tá bom? Beijinho.